Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu quero falar sobre um livro de fantasia que é uma gracinha, traz temas muito importantes para a gente discutir, para a gente conversar e também é super indicado para menores de 18 anos que ficam aí procurando que livro de fantasia eu leio, que seja envolvente, que seja legal e que realmente me leve a imaginar um mundo completamente diferente da minha realidade. Vou trazer para vocês agora. Estou falando de Willa, a Garota da Floresta. Esse livro aqui é publicado pela Fara Editorial, é lançamento e é um livro incrível para você ler e realmente disposto a deixar a sua imaginação te levar. Porque aqui a nossa protagonista, a Willa, ela é uma mistura, gente, eu enxergo a Willa assim, metade elfo, metade fada, metade ninfa, com poderes de camuflagem, onde ela se adapta ao ambiente que ela está e consegue realmente se fingir de pedra, de árvore, de mato, do que for, por causa da capacidade de se camuflar, de se adaptar aos ambientes. E a Willa, ela é uma criança que vive com um povo chamado Faeran, e eu não sei se eu vou pronunciar corretamente. Ela é a única com essa capacidade de camuflagem. Os outros do povo dela perderam esse poder. O chefe desse clã, né, o chefe, né, dessa comunidade, desses seres, o Padaran, ordena que as crianças têm que roubar os seres humanos. Elas saem da floresta e vão para lugares, né, onde há pequenas cidades, e roubam as casas dos seres humanos, objetos de valor, e levam para sua aldeia. Ela não sabe o que o chefe do clã faz com esses objetos de valor, mas ela sabe que esses objetos são necessários para a sobrevivência aí da raça. O interessante do livro é que você já começa em um momento de roubo da Willa. Você já começa sem saber quem é a personagem, o que está acontecendo, proncovou, um cotou, você não sabe de nada. E de repente você realmente participa de um roubo junto com ela e vê as coisas acontecendo e são muito assim alucinantes, porque do roubo já acontece um problema, que desse problema faz ela viajar uma longa distância e encontrar com um bando de bicho bruto, fera, e desses animais ela já é resgatada e levada para um outro local onde há um milagre da natureza, e por fim, então, ela chegar até o clã dela e a gente entender o que é esse mundo mítico que existe na floresta enquanto as cidades estão sendo construídas e crescendo. Eu expliquei de forma sucinta e muito esdrúxula. Por quê? Eu acho que a experiência inicial das primeiras páginas do livro, ela contou muito. E eu contar em detalhes para vocês, apesar de não ser spoiler, porque são as primeiras 10, 15, 20 páginas. As primeiras páginas que você lê, você já vai se deparar com as principais situações da história ali, entre aspas, que eu acabei de citar. Eu acho que tem que ser uma experiência sensorial de cada um, para você imaginar o trajeto que a Willa vai passar, criar esse campo imaginário para você conseguir, de fato, enxergar como eles são. E, por fim, como é o clã. O incrível desse livro são as descrições dos ambientes. O autor ele soube proporcionar muito bem esse campo da imaginação para o leitor. Ele te ajuda a construir o ambiente onde eles vivem com muita facilidade. E você é capaz sim de imaginar, por exemplo, quando ela fala que está atravessando alguns túneis, você é capaz de imaginar a forma como esses túneis foram construídos, onde ela está passando, porque as descrições são muito ricas em detalhes e muito fácil de ser imaginada. A forma como ele conta a história é muito fácil de ser assimilada. E eu acho que isso é um ponto muito positivo do livro, para você poder construir um mundo imaginário que não existe, que você está tendo ali o contato pela primeira vez, principalmente para menores que nunca tiveram contato com fantasia. Isso é muito incrível, para então trabalhar realmente a imaginação, trabalhar todo esse universo onírico na criançada. O interessante do livro, que para mim é o ponto ápice, é o quanto ele questiona a sociedade de forma muito subliminar.
Porque o chefe do clã, o Padaran, ele usa alguns termos, por exemplo, não somos um, somos nós, nunca pense em você, pense no coletivo. Nós só sobreviveremos se trabalharmos por todos nós. Então ela não podia pensar por ela própria, agir por ela própria, querer coisas que ela queria. Ela sempre tinha que pensar no bem coletivo. Mas o bem coletivo, no fim das contas, era primeiro o chefe do clã. Porque assim que ela roubava, por exemplo, colares, anéis, moedas, o chefe do clã pegava esse material de valor, esse objeto de valor, e guardava num lugar que ninguém tinha acesso. Ou seja, o que ele fazia com isso, ninguém sabia. E o restante, né, dos seres lá do clã não questionavam, apenas aceitavam. E ele não é, gente, o Padaran não é uma pessoa boa, isso não é spoiler, já vou jogar isso na lata. Porque quando você começa a leitura do livro, porque primeiro, ele mandou as crianças roubarem. Se mandou roubar, já tá errado. Já tá fazendo cagada na primeira página. O cara não é do bem. Não é gente boa mandando criança roubar. Segundo, fica com esse discurso de não, você não é um ser individual, você não pode pensar por si próprio, você tem que pensar pelo clã, por todos. Opa, já é um discurso que você tem que pensar, porque é um discurso meio que hipnotizador e de lavagem cerebral. E você percebe que ele faz uma lavagem cerebral nas pessoas do clã. Esse Padaran, ele coloca realmente todos os seres Fairan à mercê das vontades dele. Ele é realmente o chefe supremo, imperador, Deus todo-poderoso, a divindade suprema, que todos devem respeito a ele. Ele que sabe, ele que fala, ele que manda. Ninguém questiona. Então aí você já percebe que tem coisa errada, que o cara não é gente do bem. Então eu comecei o livro já com o pé atrás, falei, eu quero dar um tebefe na cara desse Padaran aí, que tá fazendo cagada desde a primeira página. E é legal você começar a desenvolver, porque a Willa, ela não faz questionamentos a ponto de falar isso é errado. Mas na história ela começa a duvidar como é que fala? Ela começa a duvidar da soberania do chefe do clã. Ela começa a duvidar se o que ele realmente faz é bom pro povo, se o que ele realmente faz é pensando no povo, se as atitudes que ela tem tomado por ele são atitudes realmente corretas. Então já tem aquela sementinha da dúvida que vai te colocando também a questionar em toda a história, até acontecer um ápice, que é quando ela passa por um longo trajeto até chegar de volta ao clã. Quase na página 100, gente. Então assim, você passa muito tempo curioso, você quer ir pro clã, você quer ir lá ver o borbulhar, quer ver o povo. E quando você chega lá, a história ela não para. É frenética do início ao fim, porque as coisas vão acontecendo como se fosse uma atrás da outra. Tipo, não dá tempo dela dar a Willa dormir. Gente, a Willa não dorme. Até agora eu não vi essa menina dormir. As coisas só estão acontecendo. Não! Ó, tá fugindo, tá machucada, foi curada, teve água milagrosa, subiu a montanha, desceu a montanha, salvou o lobo, pediu ajuda para um outro animal, encontrou alguém, alguém morreu, achou uma pessoa presa, fugiu da pessoa presa, foi violentada fisicamente, se machucou, achou uma árvore, cuidou de passarinho, desceu, fugiu. Ela não dorme! Essa mulher não dorme! E eu vou parar por aqui de contar o livro, por quê? Porque o livro deixa muito claro, e eu acredito que essa seja, né? E eu vou deixar muito na dúvida para vocês, mas seja a intenção do livro. Natureza, cuidar da natureza, pensar no que é melhor pra gente, não no sentido do bem coletivo, mas no sentido do bem coletivo, sabendo que existem pessoas individuais, cada pessoa com seu jeito de ser, seu jeito de pensar, e que algo não pode ser suprimido para todos serem generalizados. Não somos grandes massas que agimos iguais, robozinhos. Cada um tem seu jeito de ser, agir e pensar, e isso é lindo e importante, o que nos torna uma sociedade. E é lindo. Eu acho que para um menor de 18 anos é um livro muito indicado, muito coerente, muito interessante para ser lido, para ser absorvido. E apesar de ser uma fantasia em que você viaja bastante na maionese se quiser, ele tem sim um cunho ecológico, né? E também, de certa forma, um cunho político para criar essa consciência aí sobre o ambiente em que vivemos, como viver em sociedade, como confiar, né? E sobre grandes políticos, grandes pessoas no poder, o que elas podem fazer
para suprimir, né, as pessoas, e até que ponto isso é positivo, até que ponto isso é negativo. Então, o livro ele tem muito, muito, muito a acrescentar também quando você observa e lê além, lê as entrelinhas e vê o que o autor quer passar com essa história. O Ila, a garota da floresta, ele tem um leve teor dark, eu senti um darkzinho aqui, tá? Apesar da violência dele não ser tão explícita, mas ele mostra que nem tudo é flores. Então as pessoas vão sofrer violência, tanto física quanto psicológica. Podem ser usadas, podem ser massacradas. Isso existe, isso é real, mas temos que saber como nos reerguer e lutar contra isso, para que isso também não aconteça com outras pessoas. Então, por isso que ele tem um leve dark aqui na história, né? Mas super cabível para 12 anos, por exemplo, sem problema nenhum. E uma leitura que com certeza eu amei, vale a pena sim ter na minha estante. É uma fantasia única, para quem não gosta de séries longas com muitas coisas acontecendo, temos uma fantasia única aqui, super envolvente, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Para vocês que gostam de ler uma fantasia breve e depois curtir aí outros tipos de livros, outros tipos de leituras, vale super a pena. Inclusive, já leu Ila, a Garota da Floresta? Eu quero saber, me conta!